Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre soteriologia, a doutrina da salvação, ou a doutrina ou a ciência que estuda a salvação. Que Deus te ilumine e te abençoe no entendimento de mais esse tema, que é tão importante na Bíblia. Soteriologia, definição. Soteriologia significa a doutrina da salvação. Mas o que é salvação? Salvação é um ato. Ela ocorre no exato momento em que uma pessoa converte-se a Jesus ou o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, crendo nele como único e suficiente Salvador. Jesus é Senhor e Jesus é Salvador. Quando a pessoa crê nisso, ela é salva dos seus pecados e volta a ter um relacionamento com Deus perdida lá atrás com Adão. Nós encontramos um texto que fala bem claro sobre isso, sobre esse ato de salvação. João 5,24 vai nos dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Atente-se para a expressão tem a vida eterna. Então é uma passagem da morte que o pecado leva para a vida que Cristo leva. Então a salvação é a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo, na vida da pessoa. A salvação é um ato de Deus para o homem desde a eternidade. Deus não tem plano B. Deus é um ato de Deus desde a eternidade. Processo de salvação. O processo de salvação é pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Então você é salvo pela graça de Deus. E graça é um favor imerecido. É Deus dar aquilo que nós não merecemos. Então graça é um favor de Deus ao ser humano, mesmo ele não merecendo esse favor. Então é pela graça, não é por obras, não é pelo que eu e você podemos fazer, né? Mas é pela graça de Deus, é por meio da fé. Eu tenho que crer, eu tenho que entender que Jesus morreu no meu lugar e crer nele, e aí eu pratico boas obras. Isso é importante. Pela graça, por meio da fé, para as boas obras, para praticar as boas obras. Ser salvo é ter a vida eterna, é não ser condenado à perdição eterna. Ser salvo é nascer de novo. Você vai encontrar isso em João 3, de 3 a 6. Ser salvo é ter a vida eterna pela fé em Cristo como o único suficiente Salvador. Romanos 6, 23, 1 João 5, 1 e 13, de 11 a 13. Ser salvo é tornar-se uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Ser salvo é deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. João 1, 12. Ser salvo é morrer com Cristo. Ser salvo é morrer com Cristo. É deixar Cristo viver em nós. Então, é morrer para o mundo. Quando ele fala morrer com Cristo, é morrer para o mundo, para as coisas que não agradam a Deus. É bom que se explique isso, porque as pessoas falam, mas eu estou no mundo, como é que eu vou morrer para o mundo? Não, a gente está no mundo, né? Mas a gente não faz as coisas ou não se agrada em fazer as coisas que desagradam a Deus. Então morrer para o mundo é nesse sentido. É fazer somente aquilo que me apraz, que me dá vontade, que me dá prazer, mas é fazer agora a vontade que
dá prazer a Deus, que é da vontade de Deus para a minha vida. Ser salvo é ir morar com Deus e Jesus no céu após a morte. Isso está em João 14, 3, João 17, 24 também. O crente não perde a salvação. A gente vai encontrar dois textos, João 6, 37 e João 10, 27 a 29. Eu vou ler com vocês o João 10, 27 e 29, que nos diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, a graça de Deus, concedida ao homem por intermédio de Jesus Cristo, a salvação, o crente, quando se converte de verdade, aceita Cristo no seu coração, entendemos que ele não perde essa salvação. Mas o que fazer para ser salvo? Reconhecer os seus pecados cometidos. Lucas 23, 41. Arrepender-se dos pecados cometidos. Mateus 4, 17, Lucas 16, 30 também vai falar sobre isso. Confessar os seus pecados a Deus. 1 João 1, 9. Entregar a sua vida a Jesus, crendo nele como o único e suficiente Salvador. João 3,16, Atos 4,12, Efésios 2,8. Então, são passagens que vão falar sobre esse assunto. Declarar publicamente a sua fé em Jesus. Mateus 10:32, Romanos 10, de 9 a 11. A salvação é gratuita. Efésios 2, de 6 a 9. Todos podem ser salvos. E é desejo de Deus que todos sejam. Por isso ele enviou Jesus. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Aspectos da salvação através da morte e ressurreição de Jesus na vida do homem salvo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos. Jesus, ele fez a substituição. O que é isso? Ele se colocou no lugar que nós deveríamos estar. A cruz era para cada um de nós, era para o ser humano, porque o ser humano é pecador, Jesus não. Então Jesus, ele substituiu, Jesus morreu no nosso lugar, no lugar dos pecadores. Você vai encontrar isso em 1 Pedro 3,18. Jesus também fez a redenção. Cristo, o que é redenção? É Cristo pagando o preço da cruz pelo pecado da humanidade. Pelo pecado daquele que crê no que ele fez. João 3,16 a 18, Gálatas 3, 13, vai falar sobre isso. Reconciliação. Em Cristo nós temos a reconciliação com Deus, nós temos o retorno à comunhão com Deus que foi quebrada, que foi distanciada pelo pecado, porque Deus, ele não habita com o pecado, ele não compactua com o pecado. Então essa comunhão foi perdida, mas Deus enviou Jesus para resgatar essa comunhão, fazer a reconciliação. Você vai encontrar isso em Romanos 3, de 23 a 24. Propiciação é um outro aspecto. É a oferta que afasta a ira de Deus dirigida contra o pecado. Então Deus se ira contra o pecado, Deus abomina o pecado, e Jesus faz a propiciação. Ou seja, Jesus dá a Deus a oferta da sua própria vida, que afasta a ira de Deus do pecado. E, consequentemente, do pecador, que somos nós. Então, em Cristo, através da propiciação, a ira de Deus é afastada. Outro aspecto, a justificação. É declarar justo, é tornar justo
todo aquele que crê. Você vai encontrar isso em Romanos 5:9, Romanos 10, de 8 a 11, Efésios 2, de 8 a 10. Outro aspecto, santificação. A santificação envolve um ato inicial ou santificação posicional no momento em que alguém crê em Cristo, e ela também é um processo que só termina com a morte. Então entendemos na Bíblia que santificação é separação, é separar, né, o homem para Deus. Então quando ele crê em Jesus Cristo, ele é separado para Deus e ele entra num processo de melhoramento da sua vida cristã até a sua morte. Ou seja, é dia a dia buscando estar mais perto com Deus, é buscar o relacionamento com Deus, é buscar a intimidade com Deus, através dos estudos, através do estudo da sua palavra, da Bíblia Sagrada, e colocando esses estudos em prática. Não apenas um aprendizado infrutífero, mas um aprendizado que vai se tornar na prática da sua vida, para com Deus e para com as outras pessoas que estão à sua volta. Os agentes da santificação são Deus e nós. É Deus que nos concede a graça e nós caminhamos na direção de Deus para melhorar a nossa vida espiritual diante de Deus. Outro aspecto é a glorificação. Glorificação é o passo final da aplicação da redenção na volta de Cristo. Então Cristo voltará e nos levará para o Pai com o corpo glorificado. Então esse é o último aspecto, é a glorificação. Você encontra isso em João 5, de 28 a 29, 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Lembrando que todos esses versículos eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você quer se aprofundar, tudo que eu estou falando aqui tem base bíblica e você vai poder ver isso lá na descrição desse vídeo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre graça. Nós falamos inicialmente sobre esse favor imerecido, é Deus dando aquilo que a gente não merece. E a gente tem dentro da graça dois aspectos. A graça comum e a graça especial. A graça comum são bênçãos comuns a todos os seres humanos. Exemplo, a chuva, o sol, o ar. Todos os seres humanos partilham dessa graça. É uma graça comum que alcança todos. E existe a graça especial. A graça especial trata da revelação especial de Deus no coração do ser humano, de maneira que ele aceita a salvação através do sacrifício de Cristo. Então a graça comum é para todos, mas a graça especial é para aquele que entende que Jesus Cristo é o favor imerecido de Deus e, aceitando como Senhor e Salvador, ele recebe essa salvação pelo sacrifício de Cristo. Você encontra isso em João 3,16, Efésios 2, de 8 a 9. Conversão. Conversão é a metanoia, é a mudança de mente, né? É você estar indo numa direção e agora você convergir, você voltar exatamente ao oposto daquilo que você estava indo. Então você mudou a sua direção, você mudou a sua mente naquilo que você pensava a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito de Cristo. E aí você vai mudando no processo de santificação a sua mente a respeito das coisas que você vive, das pessoas que estão à sua volta, do tratamento que você deve dispensar a essas pessoas, do amor que você deve dar a cada um, né? Então isso é conversão. Conversão, ela é um ato, né? Mas que se transforma num processo, assim como a santificação também, né? A conversão ele é um ato único e depois, melhor dizendo, depois ele entra no processo de santificação. Mas a conversão é um ato único que você dá uma volta, né? Que você volta em direção ao contrário, que você estava indo. Então é um ato único que possui dois aspectos distintos, mas inseparáveis,
que você precisa ter para se converter. Você precisa se arrepender e você precisa ter fé. Sem arrependimento e sem fé, não é possível a conversão. Trata-se de uma resposta espontânea ao Evangelho, ou seja, é você que quer receber e não você que está sendo pressionado a receber. Não, é um ato voluntário, é um ato espontâneo. Né? João 12, 47 vai dizer sobre isso. Predestinação e eleição. Predestinação e eleição são atos de Deus antes da criação do mundo escolher a humanidade para a salvação. Então Deus predestinou, Deus elegeu, você vai ver isso em Efésios 1:4. Todos para a salvação, predestinou e elegeu, né, de acordo com a sua presciência, todos para a salvação. Então é comum a todos. Regeneração é a transformação que Deus opera nos indivíduos que creem. Ou seja, você é regenerado, você é transformado. Ele reveste as suas tendências naturais, dá uma nova vitalidade espiritual e restaura aos que se desejava que no início fosse. Ou seja, ele cria Adão para que Adão fosse perfeito e fazendo a vontade que ele estabeleceu. Mas Adão erra o alvo, né? Como nós vimos em Hamartiologia no vídeo anterior. E aí mas a regeneração de Deus, regenerar, é produzir de novo no ser humano a vontade inicial de Deus, que era um ser humano que fizesse a vontade dele. Adoção. A adoção é um ato pelo qual Deus fez do homem membros da sua família. Deus nos fez membros da sua família através do sacrifício de Cristo. Nós somos criatura de Deus, mas através do recebimento de Cristo Jesus em nossa vida, em nosso coração, nós agora pertencemos à família de Deus. Nós fomos adotados. Romanos 8,15, Gálatas 4,15, também vou falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio soberano, universal e eterno de Deus. É o domínio de Deus também no coração do ser humano. Né? Jesus, quando veio, falou: é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o reino de Deus passa a habitar. Nós podemos desfrutar desse reino dentro de nós, em nosso coração, mudando a nossa mente, mudando as nossas atitudes. O reino de Deus chegou. E também é o domínio sobrenatural de Deus, ou seja, universal, eterno, onde nós moraremos com Ele eternamente. É estar com Deus. Né? Lugar onde todos os salvos habitarão eternamente. Enoque, né, foi levado a Deus, ao céu, ao reino de Deus. Está em Gênesis 5:24. Elias subiu ao céu, ao reino de Deus. Moisés, juntamente com Elias, apareceu a Jesus no Monte da Transfiguração, muitos séculos após terem morrido. Eles estavam no reino de Deus. Mateus 17:3. Jesus dirá aos que salvou que possuam o reino de Deus, o céu, que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Jesus ensinou que Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o seio de Abraão, para o céu, para o reino de Deus. Está lá em Lucas 16:22. Observe que nesse versículo, a segunda parte refere-se ao rico no Hades. Né? O rico está no inferno, está no Hades, ou seja, local de sofrimento. O ladrão crucificado ao lado de Cristo recebeu de Jesus a garantia que naquele mesmo dia, após a sua morte, estaria no paraíso, no reino de Deus. Lucas 23, 42 e 43. Quando estava morrendo, Estevão declarou que viu o céu, viu o reino de Deus. Você encontra isso em Atos 7, 54 em diante.
Jesus referiu-se ao céu como um lugar onde há muitas moradas. João 14, 1 e 2. E prometeu que levaria os salvos para lá. João 14, 3. O apóstolo Paulo afirmou que o céu é um lugar para onde os salvos vão imediatamente à sua morte. Então, morreu, céu. Isso está lá em 2 Coríntios 5, de 1 a 2. E Filipenses 3, 20. O escritor da carta aos Hebreus declarou que o céu é a pátria celestial, a cidade, o lugar preparado por Deus para os salvos por Jesus. Hebreus 11, de 14 a 16. O apóstolo Pedro disse que o céu é a herança incorruptível e incontaminável dos salvos. 1 Pedro 1, de 3 a 4. O reino de Deus é o lugar onde Jesus e Deus habitam. João 3,13. Estevão, além de ver o céu, viu Deus e Jesus no céu. Então é onde eles habitam. No céu haverá uma multidão incontável de salvos, um número que não pode ser calculado. No céu não haverá apenas os 144 mil, né, que dizem por aí, mas muito mais do que isso. Nós vamos ler esse versículo porque é muito importante. Apocalipse 7, 9 vai dizer assim, vai falar sobre os 144 mil e as tribos, e aí no 7, 9 vai dizer assim, depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Grande multidão que ninguém poderia contar. Então não é apenas os 144 mil. Vou falar um pouquinho sobre inferno. Inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Você vai encontrar isso em Mateus 25, 41. O inferno é um lugar de castigo eterno para aqueles que não se convertem, para aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Salmos 9, 17, Mateus 5, 22. As palavras Sheol, hebraica, e Hades, que é uma palavra grega, podem ser traduzidas por sepultura, mas também tem o sentido de o mundo dos mortos. Você vai encontrar isso em Mateus 25, 41. O galardão. O que é o galardão? O galardão é uma recompensa presente de Deus para aqueles que foram fiéis. Você vai ver isso, e a gente vai ler junto em Hebreus 11, 6, que vai nos dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é Deus que dá presentes ao ser humano. Então um galardão é uma recompensa, é um presente. A Bíblia não fala o que é, que tipo de presente é esse, mas fala que nós receberemos. Apocalipse 2:10 também vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer maior galardão do que esse? Ter a coroa da vida, ter a salvação eterna que só Cristo pode dar. Deus abençoe a sua vida no entendimento da sua palavra, em nome de Jesus.